Olá, meus queridos e queridas! Hoje nossa aula será sobre uma ferramenta que eu desenvolvi para auxiliar na execução do modelo AirMode, o modelo mais utilizado no mundo para fins de regulamentação, né, para licenciamento ambiental e avaliação de impacto na qualidade do ar. O AirMode é um modelo recomendado pelo órgão de proteção ambiental dos Estados Unidos e, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura do modelo também e também sobre essa ferramenta que eu desenvolvi para auxiliar os usuários a executar o modelo com maior facilidade. Ok? Bora lá! Então, os objetivos da nossa aula de hoje são, primeiro de tudo, né, compreender e executar o AirMode, compreender e executar o AirMatch, compreender e executar o AirMap. Eu vou explicar o que são cada um desses componentes, né, esses softwares, e também a ferramenta que eu desenvolvi que se chama Easy AirMode. Vamos lá! Muito bem. Vocês viram agora, a partir desses objetivos, que o AirMode ele possui alguns pré-processadores, certo? Ele tem uma estrutura de pré-processadores para que forneça dados de entrada para o modelo e ele consiga ser executado. E esses dados de entrada precisam ter qualidade e numa formatação adequada, certo? Então esses pré-processadores, eles fazem este papel. Essa é mais ou menos a estrutura. Então, destrincharemos um pouquinho mais o funcionamento do AirMode. Essa é uma figura que mostra a estrutura do AirMode, né, e como o fluxo das informações e dos dados, né, chegam para ele, né? E também nos pré-processadores. Isso aqui é bem clássico já e conhecido na literatura, né? Então, o primeiro processador que eu vou falar hoje é o AirMatch. O AirMatch ele é um processador meteorológico. Ele trabalha, então, ele recebe dados meteorológicos de entrada e faz o pré-processamento, né? Esses dados são dados de sondagens atmosféricas, né, dados meteorológicos, né, de temperatura, cobertura de nuvens, ponto de orvalho, velocidade e direção do vento, né. E outros dados também são possíveis, né, e é possível a gente colocar outros dados ali dentro. E ele tem um mecanismo que eu vou explicar mais tarde, como ele funciona, né, mas basicamente ele serve para calcular aqueles parâmetros que a gente precisa estimar, né? A gente precisa estimar a turbulência, como a gente viu nas aulas passadas, né? Dados meteorológicos convencionais não proporcionam isso, né? Não, as estações meteorológicas convencionais não nos dá essa informação. Então a gente precisa calcular, né, o comprimento de Obukhov, né? A gente precisa calcular o desvio padrão da velocidade lateral e vertical do vento. E isso, né, é calculado pelo AirMatch e em conjunto com a interface meteorológica do AirMode, ok? Então, a altura da camada limite também. Então, esses dados chegam, né? E chegam através de dois arquivos. Então, são dois arquivos que são em formato ASCII. Ou seja, você consegue abrir num bloco de notas, né? Então, esses arquivos chegam, né, e eu vou nomeá-los, né, a partir daqui como meteo.sfc, que são os dados de superfície, certo? Com essas, com o cálculo de Muni-Obukhov, de comprimento de Obukhov, de fluxo de calor latente, dados que eles foram estimados pelo próprio AirMatch para que a gente execute o AirMode. E o meteo.pfl, que é um dado profile. Esse dado já é uma... Se a gente possuir, por exemplo, dados de desvio padrão da velocidade do lateral e vertical do vento, a gente pode incluir nesse arquivo. Só que geralmente a gente não tem, né? A gente precisa de uma estação meteorológica bem robusta, um anemômetro sônico, por exemplo. Geralmente a gente não tem, mas, né, se existir, melhor. A gente pula algumas parametrizações e usa o dado nativo, né? O dado mais preciso, que é a medição daquele momento, sem precisar estimar, e a gente vai propagando erro, né? Quanto mais a gente estima, mais propaga erro. Beleza. Então o AirMatch, então, ele vai gerar esses dois arquivos, né?
Meteo.sfc e Meteo.pfl, e eles são utilizados no iMode. Muito bem, daí a gente passa para o segundo pré-processador, que é o pré-processador de terreno, que é o IMAP, certo? O IMAP, então, o que ele faz? Ele cria uma grade regular de receptores, né? E também extrai informações sobre a topografia do terreno com base em um arquivo digital de terreno, né? De elevação, de topografia, que a gente usa geralmente o SRTM, que é fornecido pela NASA, né? No site do Earth Explorer. Então, o IMAP, o que ele faz? Ele pega aquele arquivo digital de topografia, ele verifica, então, de acordo com a definição que a gente colocar, né, de resolução de grade cartesiana de receptores, por exemplo. A gente quer uma grade, no caso, quadrada, por exemplo, de 50 por 50 quilômetros, né, como eu já havia abordado em outros momentos. E a gente quer que crie essa grade com um espaçamento entre os receptores, por exemplo, de 1 quilômetro. Então, o IMAP, ele faz esse papel para a gente. Ele define quais são os pontos que vai cair naquele determinado território, em coordenadas, né, que a gente define. Pode ser latitude e longitude em graus, né? Aliás, é sempre latitude e longitude, né? Mas pode ser em graus ou em coordenadas UTM, etc. Então, esse pré-processador, então, ele pega cada ponto desse receptor, ele vai checar naquele arquivo digital de elevação, o SRTM, qual que é a altitude, né, do terreno naquele ponto. Qual que é a altura do terreno naquele ponto. E ele calcula também a altura crítica, aquele ponto em que eu falei para vocês que existe um ajuste no iMode para saber se a pluma vai escoar conforme a movimentação do vento, ou, né, do ar ali, né, ou então ela vai colidir no terreno. Então o IMAP tem esse papel. O arquivo que chega para o iMode, é essencial que exista esse arquivo, né, é um arquivo de receptores. Os receptores podem ser colocados diretamente, né, num arquivo imode.imp, ou então através desse recept.ro. Com a plataforma que eu criei, né, é criado esse recept.ro. Então, todos esses três, né, meteo.sfc, meteo.pfl, recept.ro, eles precisam existir para que o iMode consiga ser executado. Quando eu digo precisa existir, é que exista dado ali dentro, né? Com informação certa. Então, são dados mínimos. Beleza. E o último ponto, né? Que daí é direto, né? Numa conversa direta, sem pré-processador, né? A gente coloca as fontes, né? Direto no iMode. Como é que a gente inclui essas fontes, os dados da fonte? Dentro de um arquivo chamado imode.imp. Nesse imode.imp, a gente declara a posição das fontes, as características da chaminé, por exemplo, né? Se for uma fonte pontual. A gente pode incluir fontes áreas, fontes volumétricas também, né? Mas no nosso caso a gente vai lidar agora com fontes pontuais, né? Então a gente coloca, por exemplo, a altura da chaminé, velocidade de saída, temperatura de saída, taxa de emissão dos poluentes, né? Tudo que a gente precisa para calcular a dispersão, né? Lembrando que eu preciso de dados para calcular sobre a elevação da pluma, né? Pelo método de Briggs, que a gente viu na aula passada, por exemplo. A gente precisa dessas informações. Precisa da taxa de emissão para calcular a dispersão. Então, são os dados mínimos para que a gente calcule a dispersão dos poluentes. Diâmetro da chaminé também. Lembra que isso entra lá, né, nas parametrizações para calcular sobre a elevação da pluma. Então, esses são dados mínimos. E eles entram no imode.imp. Além disso, no imode.imp vocês podem declarar qual que é a configuração do modelo que vocês querem usar. Existem várias configurações no iMode. Vocês podem usar a configuração default, né, que é a mais utilizada para fins de regulamentação, para licenciamento ambiental. Vocês podem utilizar para configurações que calculam a deposição úmida, deposição seca, né, reações químicas que ele consegue incluir. Mas isso a gente vai utilizar em outro momento. Vamos usar nessa disciplina, nesse vídeo, a configuração default, certo? Então, ali também vocês podem declarar qual tipo de output vocês querem
que o modelo produza após a execução, né? Existem tipos de outputs específicos. Existe, por exemplo, o tipo ranking, que faz um ranqueamento das maiores concentrações em todo o domínio durante todo o período de modelagem. Existe o plot file, que é aquele que gera a pluma, né, como essa que está aqui em cima, bem bonita. Existe o post file, que é geralmente utilizado para cálculo em alguns receptores discretos, pontos discretos, onde a gente avalia durante todo o tempo. Certo? E existe o max file. O max file a gente checa o número de violações, os eventos em que violaram determinado critério. Por exemplo, se o padrão de qualidade do ar é 50 microgramas por metro cúbico para material particulado inalável, MP10, então a gente pode colocar esse critério e verificar quantos eventos, né, quais foram os eventos em que violaram esse critério. Então o max file serve para isso. Existem outros tipos de output, mas esses são os mais comuns, ok? Vocês podem definir também os tempos de média. Cada poluente é regulamentado por um determinado tipo de tempo de média. Por exemplo, o material particulado ele é regulamentado em média de 24 horas e anual, enquanto o monóxido de carbono é de 8 horas, médias de 8 horas. Então vocês podem definir. O óxido de nitrogênio é de hora, né? Tempo de média de 1 hora. Então cada poluente tem um tempo de média específico. Então vocês precisam ficar atentos para qual que é o tempo de média que representa, né? Que é útil para vocês avaliarem o impacto na qualidade do ar de um determinado, né, tipo de poluente. Muito bem. E também vocês podem definir o período de modelagem. Qual que é a janela no tempo em que vocês querem modelar. Tudo isso vocês controlam dentro do iMode.imp. Então, basicamente, o iMode precisa de 4 arquivos, né, que são todos arquivos tipo ASCII, que vocês conseguem abrir em blocos de nota, né? Meteo.sfc, meteo.pfl, recept.row e iMode.imp, ok? Então esses são os requisitos mínimos, precisam fornecer isso para o iMode. E a gente vai aprender a executar ele com calma. Vamos por partes. Entrando na página do Scrum, do órgão de proteção ambiental dos Estados Unidos, vocês conseguem obter diversas informações sobre os modelos, como eu já havia comentado com vocês. E aqui existem os modelos preferidos e recomendados pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, né? Vejam que o iMode é o modelo que é recomendado, né, e preferido. Beleza. Aí aqui aparecem diversas informações clicando nesse link. Vocês podem ver que existe o pré-processador AEMAT, tem o AEMAP, tem o AEScreen, que é o modelo para fins de modelagem preliminar, né? Tem o pré-processador aqui, que é um processador que é de obstáculos, né? Para incluir o efeito de obstáculos, mas isso é um pouco avançado e a gente vai deixar para ver em outro momento aqui no nosso canal. Beleza. E fala sobre as versões, né, que o iMode possui. Por exemplo, agora estamos na 19.191. O modelo ele sofre diversas alterações e melhorias com o passar do tempo. E por isso é a grande sacada do iMode, né? E por isso ele é o motivo que ele é recomendado pelo órgão de proteção ambiental dos Estados Unidos. Vocês podem encontrar mais informações, por exemplo, o guia de implementação aqui, né? Nesse guia de implementação, vocês conseguem estudar direitinho quais são as principais formulações do modelo, né? Quais são os requisitos mínimos para execução e como funcionam as parametrizações. É um excelente guia para estudo de qualidade do ar. Nessa aba vocês podem encontrar os arquivos executáveis para sistemas operacionais 64 bits, 32 bits. E também o código-fonte, ou seja, se vocês querem estudar como isso foi programado, né, em linguagem Fortran. Aqui está o código-fonte.
Vale lembrar que esses executáveis funcionam para ambiente Windows. Eu forneço na minha página, né, do roinaski.prof.ufsc.br, os flags de compilação para aqueles que utilizam o Linux. Então, se você precisa compilar o modelo no seu ambiente, utilizando aquelas flags, né? Então, vocês podem compilar o iMode por lá. Eu posso também disponibilizar um arquivo executável do iMode para Linux. Vocês também podem encontrar aqui a documentação do modelo, né? O User Guide e também as modificações que foram implementadas, enfim, durante o tempo, né? Vejam que a última modificação foi feita em 2019. E este aqui é um documento muito importante, que é o Model Formulation, ou seja, as formulações do modelo, né? Então é passo a passo de como ele foi desenvolvido e ele foi atualizado em 2019, de acordo com a última atualização do modelo. Então esse é o Model Formulation and Evaluation do iMode. Olhando o índice, vocês já conseguem encontrar diversas informações interessantes, né? Por exemplo, qual que é o método de cálculo do balanço de energia na camada limite planetária, né? Por exemplo, qual que é o cálculo do fluxo de radiação, né? Como é obtido, né? Os parâmetros calculados na camada limite convectiva, ou seja, CBL, né? E SBL é camada limite estável, né? CBL, camada limite convectiva. Então, como é calculado o Monio-Bukov, a velocidade convectiva, né? Os parâmetros, né, de velocidade de fricção em cada condição, né, de estabilidade, a altura da camada limite, né? Camada limite convectiva, camada limite mecânica, o perfil da velocidade do vento, enfim. Tem muitas coisas aqui, é muito legal, né? Então, como eu falei, né, é um compilado interessante. O cálculo da velocidade, a variação da velocidade lateral e vertical do vento, né? Então, ou seja, a turbulência, como eu já expliquei. E também vocês podem encontrar outras informações muito interessantes aqui, tanto para como é caracterizada os tipos de fontes, e como, por exemplo, a reflexão no terreno. Então, tem diversas formulações, certo? Então, a gente pode acessar isso aqui e estudar bastante. Mas espera aí, por que o iMode é recomendado? Ainda não está claro para mim. Existem muitos modelos, certo? A comunidade europeia usa uma coisa, enfim, a Austrália pode usar um outro modelo, né? Cada país pode ter suas preferências, mas nos Estados Unidos eles têm um critério para a seleção do modelo que é recomendado. E eles aceitam que outros modelos sejam avaliados, né? E sejam sugeridos, né? Pelo próprio órgão ambiental. Isso, se for comprovada uma melhoria significativa nos resultados do cálculo da dispersão. Então, existe uma base de dados específica para que os modelos sejam testados. E se existir uma melhoria significativa em relação ao, por exemplo, ao iMode, então um outro modelo vai ser recomendado, desde que exista também uma documentação sobre o desenvolvimento do modelo, né? Atualização, facilidade de acesso pelos usuários, o código precisa ser aberto e livre. Então existem critérios para que um modelo seja recomendado. E por isso que o iMode ele tem seguido, né, como um modelo recomendado, porque ele é o mais bem documentado entre todos os modelos de dispersão. Constantes melhorias, né, são implementadas. E também é um modelo que ainda tem um desempenho muito bom e ainda não existe um modelo que superou em desempenho o iMode para fins de regulamentação, utilizando os testes dessas bases de dados. Vocês podem encontrar esses estudos de casos, né, e testes com comparações das versões do iMode também na página do Scrum. Vejam que aqui tem, por exemplo, o link com os arquivos de Excel, né, da base de dados, e também um arquivo de avaliação
do modelo, que foi feito, por exemplo, em 2005 aqui, né? Mas em todas as versões são apresentadas as melhorias. Então aqui, por exemplo, foi feita uma comparação entre o ISC e o iMode, né? E aqui coloca o iMode, por exemplo, foi melhor, né? Se adapta melhor à realidade, enfim. Aqui eles mostram, né, como que o iMode substituiu o ISC para fins de regulamentação. Quais são, por exemplo, as ponderações que o modelo faz, né, que são diferentes. Então tem um documento que mostra essas diferenças e mostra que o iMode tem o melhor desempenho para aqueles estudos, né? Aqui tem uma tabela de avaliação dos resultados, em que, por exemplo, para cada estudo de campo, eles verificaram, então, a razão entre previsão e observação, ou seja, aquilo que foi estimado pelo modelo e aquilo que foi visto na realidade, medido por medidores de concentração de poluentes, né? Então aqui é a razão, né? 0,89, ou seja, se fosse 1, essa razão seria perfeita, né? Ou seja, o modelo previu 10 e a concentração observada era 10. Então, aqui tem para diversas bases de dados e experimentos realizados em campo para mostrar a eficiência do modelo. E o iMode, ele ainda é o modelo que melhor funciona, certo? E esses testes, né, têm uma certa robustez aí incluída. Ok, então entendo que o iMode então, é o modelo que a gente precisa atender se a gente quer seguir no mercado de trabalho fazendo avaliações de impacto na qualidade do ar, né? Então é um modelo que é mais utilizado e tem, vamos dizer, existe uma demanda pelo mercado pela execução desse modelo. Então a gente vai aprender parte por parte como funciona ele. Então, começando pelo iMeT, que é o processador meteorológico. O processador meteorológico do iMode, então ele necessita de alguns dados de entrada. E esses dados são sondagens atmosféricas, que vocês podem obter na plataforma RAOBS do NOAA, que faz uma coletânea de dados de sondagens dos aeroportos, né, em diversos lugares do mundo. Então, basta que aquele aeroporto tenha vontade, né, de enviar os dados para o NOAA, que ele disponibiliza num formato específico e que o nosso modelo ele entende, que é o iMeT agora, né? No caso, o pré-processador ele entende. E também a gente precisa de dados meteorológicos. As sondagens servem para a gente determinar aquele perfil de temperatura e a altura da camada limite, né? Então, a altura da camada limite, então a sondagem ela é feita 2 vezes ao dia, na primeira hora do dia e ao meio-dia, né? Justamente para identificação, né, de camada limite estável e convectiva. Só que para as outras horas do dia a gente não tem essa informação. Então qual que é o papel do iMeT? Extrapolar a altura da camada limite para as outras horas do dia, certo? Então é feita uma interpolação. E os dados meteorológicos eles servem também para a gente calcular aqueles dados aquela estimativa da turbulência, né? Comprimento de Obukhov, velocidade convectiva, todos os dados necessários para que a gente calcule a turbulência, né? E como dados mínimos, para a gente executar o iMode, a gente precisa dessas sondagens e precisa de dados meteorológicos de temperatura, cobertura de nuvens, pressão, ponto de orvalho, velocidade e direção do vento. Tem um dado que é interessante, né? Cobertura de nuvens. A cobertura de nuvens ela é utilizada justamente para calcular o balanço de radiação e o fluxo de aquecimento, né? Então, esses dados eles são essenciais. Além desses dados meteorológicos, a gente precisa incluir no iMeT, para o cálculo da turbulência, dados de rugosidade do terreno e também dados do albedo, né, que é o quanto que reflete dessa radiação que chega, que não se transforma em calor. Né? E também a razão de Bowen, que é justamente o quanto dessa radiação que vai se transformar em calor. Né? Isso depende tudo do uso do solo, que a gente vai aprender a executar e a implementar isso no modelo. Né? Então, esses são os dados de entrada. Novamente, dados de sondagem, esses dados meteorológicos, principalmente cobertura de nuvens e velocidade de direção do vento, né, que são os dados muito importantes, mas
Se faltar algum desses dados que eu listo aqui, o modelo não executa. E também os dados da propriedade do solo, que é, então, albedo, rugosidade e razão de Bowen. Beleza. Então, esses dados eles chegam no primeiro estágio do IMET. E o IMET, no primeiro estágio, ele faz uma análise de qualidade. Ele verifica se esses dados existem discrepâncias, existem dados fora com anomalias, né? Fora do padrão, fora de um limite, aliás, né? De uma faixa aceitável de valores, ele consegue detectar, né? Além disso, a gente pode implementar algumas coisas nessa análise de qualidade para verificar, por exemplo, a quantidade de dados faltantes, lacunas nos dados, né? Então, é um pré-processador muito poderoso o IMET. A gente consegue, então, fazer essa parte de pré-processamento e avaliar a qualidade dos dados que a gente está utilizando. Para estudos de modelagem, existe uma porcentagem mínima de dados válidos, né? Ou seja, que não são discrepantes, né? Estão dentro daquela faixa, né? E também sem lacunas, né? Então, ou seja, o dado precisa ser contínuo, sem brechas entre medições. Eu vou abordar isso mais à frente no guia de modelagem. Beleza? E daí, passando nesse primeiro estágio, é gerado um novo arquivo pelo IMET. E esse arquivo, ele passa para o segundo estágio do IMET, onde é feita a união dessa base de dados, que é de sondagem, ou seja, a análise de qualidade ela é feita tanto para dados de sondagem, como para dados de superfície, né? Então, a gente tem duas bases de dados ali. Essas duas bases de dados, então, a gente mescla ela, que é feita, então, a união dessas bases de dados em um arquivo único, né? E já é feita, então, a formatação para que a gente execute o terceiro estágio do IMET. E nesse terceiro estágio, então, a gente implementa esses dados de uso do solo, né, que é a rugosidade, albedo e razão de Bowen. A gente inclui nesse terceiro estágio e, após executar, né, a gente tem então os dados de turbulência, né, de velocidade de fricção, Monil-Bukov, todos os dados necessários para calcular o desvio padrão da velocidade vertical e lateral do vento, fluxo de calor latente, altura da camada limite convectiva, altura da camada limite mecânica, esses dados que a gente não consegue obter em estações meteorológicas convencionais. Então, o pré-processador ele é muito poderoso e útil. Beleza? Esse é o IMET. Ok, e agora como funciona o IMAP, né? O IMAP é o pré-processador de terreno. Estudaremos um pouquinho ele. Então, no IMAP, a gente precisa dos dados de elevação digital, né, do terreno. E esses dados a gente consegue na base de dados da USGS, na plataforma Earth Explorer. A gente vai aprender a extrair esses dados e utilizar, né, no IMET. Então, esses dados a gente tem a topografia do terreno, e também no IMET, né, a gente define como vai ser a nossa grade de receptores. Eu posso usar uma grade, né, polar, né, onde os receptores, enfim, é feito, na verdade, pensando, né, centrado na fonte e calculado, por exemplo, né, em arcos, né, nessa grade polar, ou então grades cartesianas, né, como essa aqui que eu coloco no exemplo. Vocês também podem utilizar o IMAP para estabelecer receptores discretos também, onde ele vai pinçar o dado do terreno lá naquele arquivo digital de elevação e vai dizer qual que é a altura, né, a altitude daquele ponto. Então, o IMAP também é um pré-processador muito poderoso, né? Ele facilita bastante a vida e às vezes ele demora um tempinho para executar. Por quê? Porque os arquivos de elevação digital eles são pesados, né? A leitura, então, ela pode ser um pouco demorada e também extrair esses pontos, né, devido a uma grade cartesiana, por exemplo, pode chegar a mais de 10.000 pontos de receptores, né? O que são esses receptores, né? São os pontos onde a gente vai calcular a concentração. Também podemos fazer uma analogia como se tivessem várias pessoas, né, naquela grade ali, né, aqueles pontinhos em azul. Também
Então, eles são os receptores. A gente usa uma grade regular, geralmente, para que a gente consiga fazer interpolações e gerar aquelas plumas bonitas, né, de dispersão dos poluentes. Então, é aqui que a gente gera isso, né? E o IMAP, ele também ele determina a inclinação crítica, né, aquela altura crítica onde diz, né, se a pluma vai colidir no terreno ou a pluma vai seguir o fluxo no escoamento ali no ar, né? Beleza? Então o IMAP serve para isso.